Os aquecimentistas, nossos companheiros que são aquecimentistas, ou seja, aqueles que acham que o aquecimento global tem causas naturais também, entretanto é acelerado pela ação antrópica, a ação do homem, do gênero humano, ok? Isso é mais fácil de falar porque a patrulha ideológica, a inteligência, não vai ficar te patrulhando e te medindo aqui, né, na rede social. Fica mais fácil. E é justamente isso que mais cai nos vestibulares. Se você concorda ou não concorda, filhão, como no vídeo passado falamos sobre os negacionistas, o vestibular não quer saber a sua opinião, ele quer te dar as situações para que você escreva sobre isso. Bom, vamos lá. Os aquecimentistas, eles seguem então o padrão do IPCC da ONU, aquele painel intergovernamental de mudanças climáticas. Então, para os aquecimentistas, a ação antrópica ela é fundamental para o aumento da temperatura, podendo nós frearmos as temperaturas. Por isso, as conferências ambientais, por isso os protocolos feitos, por isso a Agenda 21 e outras agendas que terão outros nomes e que vem surgindo com o tempo. Eu não acompanharei mais isso, daqui a algum tempo já não estarei mais entre vocês. Agora, vocês vão ter muito tempo, esses são jovens, provavelmente muito tempo para ver essa questão toda do processo, né, do meio ambiente. Bom, os aquecimentistas então dizem o seguinte: o aquecimento aumenta principalmente após as revoluções industriais, principalmente na segunda. Então, a partir do final do século XIX são feitas medições do clima da Terra, e o clima só vem aumentando. O clima vem cada vez mais aumentando e está ligado principalmente às partículas, né, as partes por milhão que você encontra, se não me falha a memória, de dióxido de carbono e outros gases estufa. Não é só o dióxido de carbono, tem outros gases estufa. Então veja bem, para eles isso aqui está intimamente ligado com esta revolução industrial. Ao mesmo tempo, o homem, dentro do processo de ocupação do espaço, faz o desmatamento, mais as queimadas, e isso gera grande situação aí no planeta de mudanças climáticas, não é? E isso vai aumentar a temperatura do planeta, que segundo alguns, ao século XXI poderá atingir até 6 graus Celsius a mais do que hoje. Como já falei em um vídeo anterior, a temperatura do planeta está entre 14,5 graus Celsius até 15 graus Celsius. Se ela chegar aí aos seus 18, 20 graus, de média, poderá trazer problemas. Então o que acontece? Com esse aquecimento, nós poderemos ter processos... primeiro, cuidado com isso. O aquecimento global ele não é uniforme. Ele não é uniforme. Ou seja, ele, segundo os aquecimentistas, ele ocorre de forma diferente em vários locais do planeta. Tem locais que com o aquecimento global serão interessantes. É o caso de Vladimir Putin, fala da Sibéria. Vladimir Putin diz o seguinte: se realmente o aquecimento global for verdade, nós vamos tropeçar em minérios na Sibéria. Segundo alguns, aumentarão inclusive as áreas do Canadá de agricultura. Mas isso poderá trazer impactos dentro do processo dos ecossistemas e das teias alimentares que nós temos. Então, o aquecimento ocorre de formas diferentes e não é da mesma situação. Esse aquecimento pode acontecer o degelo dos picos das altas montanhas, dos glaciares, das banquisas, né? do Polo Sul, que tem mais ou menos 4 mil metros de gelo. A Antártida há 2 milhões de anos não cai uma gotícula de água. Por isso que muitas vezes alguns consideram a Antártida como um deserto dentro da classificação de Köppen, que mede a questão de, se não me falha a memória, a pluviosidade, né, em milímetros. Então, degelo, picos glaciares, tal, as banquisas, o próprio Polo Sul, e isso poderá levar
a uma diminuição de salinidade das águas do mar, e isso poderá também causar a mudança da direção das correntes marítimas, causando então algumas situações dentro do clima mundial. Isso, logicamente, fazendo todo esse processo, poderemos ter mudanças de hábitos e migrações de animais, principalmente pássaros e outros. Então isso poderá acontecer segundo os aquecimentistas. E logicamente isso irá gerar um impacto gigantesco na teia alimentar, né? Na teia alimentar, que é altamente complexa. Você poderá também fazer a diminuição de chuvas em várias áreas e formações florestais, como por exemplo a Amazônia, tornarem-se uma formação savânica, não um deserto, uma formação savânica, não é? Existem alguns que contradizem isso. Estou colocando o que os aquecimentistas dizem, meu filho. Se você é contra o aquecimentista, não vem encher meu saco. Vai lá no aquecimentista e fala para ele, né? Pega o isqueiro e acende para ele, porra, não enche o saco. Depois, filhão, o sétimo aqui, outra situação que pode causar é o aumento de furacões e ciclones extratropicais. Ah, professor, esses dias atrás teve um, não teve? Em Santa Catarina teve. Levou meio mundo ali, aquilo arrastava ali, arrastou muita gente ali, hein? Perigosíssimo isso aí. Os ventos atingem velocidades muito grandes, acima de 100 km por hora, e a massa é muito grande ali de ventos. Vocês viram, infelizmente, no Líbano, o que aconteceu com o deslocamento, né? Com a explosão e deslocamento. Hoje eu fiquei sabendo que um primo do amigo meu estava a 4,5 km da explosão e foi ferido com um pedaço de vidro, cortou o pescoço, quase morreu, foi parar no hospital. E o Líbano vivendo uma situação lamentável. Faremos um vídeo sobre isso logo, para atualidades aí e efemérides. Depois, meu filho, esse aumento de furacões e ciclones extratropicais podem causar problemas. Pode acontecer em algumas áreas o aumento de tornados. Lembrando aos senhores que furacões têm formação marítima e os tornados têm formação terrestre. Então vocês começam a ver aí a questão da mudança alimentar, a mudança de situações ligadas aos insetos, né, de polinização. Isso tudo pode acontecer com o aquecimento global. Ah, eu esqueci o principal. E a submersão de áreas litorâneas. Áreas litorâneas. Não é que vai submergir o Rio de Janeiro todo, não é isso. Mas uma parte será tomada pelas águas de alguns locais, não é? Então, esse aí são algumas situações da visão dos aquecimentistas. Nós vamos fazer uma paradinha louco Abreu para mostrar como é que o Brasil vai, segundo os aquecimentistas, o que poderá acontecer no nosso país. Dando uma paradinha louco Abreu agora. Fizemos aqui um esboço lindo e maravilhoso do mapa do Brasil. Isso é o mapa do Brasil? A minha concepção artística. Vai perguntar para o Portinari a concepção artística dele quando ele fez aquelas bandeirinhas, né? Vai perguntar a concepção artística de Picasso. Aqui quase igual Picasso, ó. Parece uma obra de Guernica isso aqui, pô. Entendeu? Aí você nunca vai perguntar quer que eu desenhe, porque será pior. Então é o seguinte, fião. No Brasil nós fizemos aqui um apanhado bem básico para você. As temperaturas, segundo os aquecimentistas, poderá ocorrer o aumento de temperaturas na casa de 6 graus Celsius, mais ou menos na Amazônia, até 8 graus Celsius no Nordeste, mais ou menos até 5 graus Celsius em média no Centro-Oeste, 4 até 5 graus Celsius no Sudeste e no Sul. Agora, o que vai te perguntar numa prova, filho, é o que poderá causar isto aqui. É isso que vão perguntar numa prova para vocês. O que poderá causar isso aqui? Então vamos lá. Este aquecimento global poderá causar, falei que poderá, não falei que causa, diminuição das chuvas na Amazônia.
E isso poderá influenciar principalmente na formação dos rios voadores, que é a grande umidade que tem na floresta amazônica. Repare bem, quando você pegar o livro de Edmund Niemer sobre climatologia, vai ver que a massa equatorial continental, apesar de ser continental, ela tem características de uma massa marítima, pela grande umidade e pelo processo de evapotranspiração, tá ok? E esses rios voadores, você já viu em algum lugar do passado, eles formam-se aqui e aí eles derivam para o oeste, chocando-se aqui com os Andes e depois vindo aqui para a região sudeste, trazendo chuvas para a região sul. Então esta diminuição de chuvas poderá da Amazônia trazer para o centro-oeste e o sudeste, no interior, principalmente algumas secas. Repare bem, depois essa diminuição de chuvas poderá fazer com que a floresta amazônica transforme-se numa área mais seca, numa formação praticamente savânica. Alguns colocam cerrados aqui, porque o solo da Amazônia não é lá grande coisa, tá? E lógico, isso causaria impactos ambientais, poderia causar o aumento de queimadas naturais. A queimada natural é aquela que o homem não tem interferência, queda de raios, etc., né? Isso é queimada natural. E lógico, uma diminuição da biodiversidade da Amazônia. Pronto, meu filho. Com isso você matou a pau essa situação aqui. No Nordeste, veja bem, segundo aqueles que dizem que são favoráveis ao aquecimento global, pô, eles dizem o seguinte, que aqui o sertão, que é um clima semiárido, poderá passar para um clima árido, realmente desértico. Temos um vídeo onde nós falamos sobre o sertão semiárido, o Raso da Catarina, lá no Vale de São Francisco, temperaturas altíssimas e baixo índice pluviométrico. Cabaceiras, na Paraíba, já chegou muitas vezes próximo a um índice de chuvas do clima desértico. Então, poderá logicamente causar tudo isso. E aí você poderá causar no litoral do Nordeste a formação de furacões. Lembrando o seguinte para os senhores e senhoritas, o seguinte: para que haja um furacão, formação marinha, é necessário que as águas do mar tenham pelo menos 28 graus Celsius. As águas do Nordeste brasileiro atingem 27 graus e meio, um pouco mais agora. Já atingiram 28,5, tanto é que teve uma revista, não é, que se diz aí científica, que também era a mesma editora da revista mais vendida do Brasil aí, tal, aquela coisa toda, que disse que o Brasil estava na rota dos furacões. Entendeu? Na rota dos furacões. Então, quer dizer, o aquecimento poderá gerar problemas sérios no litoral do Nordeste com furacões. Aí, no centro-oeste, poderemos ter o aumento de queimadas naturais e a diminuição da área agrícola. Lembrando aos senhores que o centro-oeste, os cerrados principalmente, que abrange mais do que o centro-oeste, abrange o Brasil Central, é uma caixa d'água brasileira com afluentes de 5 bacias hidrográficas: Amazônica, Bacia do Prata, no caso aqui, Paraná e Paraguai, São Franciscana e Tocantinense. Essas 5 bacias aí, bicho, elas têm uma importância fundamental no Brasil. Então, você diminuindo chuvas, você poderia fazer o quê? Diminuição do volume de água chegando nos rios principais. Isso poderia gerar, inclusive, impactos nas usinas hidrelétricas. O Brasil tem uma dependência de energia elétrica muito grande. 83% praticamente da nossa energia elétrica é gerada de forma através de rios, das hidrelétricas. E no Sudeste, poderíamos ter a formação de tornados no interior de São Paulo e Paraná. Tornados são aqueles ventos que podem atingir dos Estados Unidos até 500 km por hora, não é? Que eles acontecem muito nas planícies centrais. No Brasil já tivemos formações, segundo alguns, eu não sei se chegou a F1, lá na região de Itu, que é perto da depressão periférica. Com o aquecimento poderíamos ter mais esses fenômenos aí. Tivemos alguns anos atrás, aqui em Santa Fé do Sul, nas águas do Rio Paraná, se não me engano,
a formação de um tornado. Ele é formação continental, a forma no rio, levanta uma grande massa de água. Então tem que ficar esperto, né, filho? Então é o seguinte, a formação de tornados, né, poderá ocorrer aqui no interior a diminuição de chuvas, só que no litoral, tanto do sul quanto do sudeste, com o aquecimento de 4 graus Celsius, poderá haver a formação cada vez maior de ciclones extratropicais, que é o caso de Catarina, muitos, que é um furacão, pô. É um furacão, mesma coisa, só muda o nome, meu filho. Porque os furacões formam na zona intertropical, então são chamados de ciclones extratropicais, porque estão ao sul do trópico de Capricórnio. Então ciclones, e aí com grande quantidade de chuvas, e essas chuvas poderão trazer cada vez mais deslizamento de encostas e enchentes nas cidades. Então, filhão, tentamos nesse vídeo de 16, 17 minutos falar alguma coisa sobre aquecimento global, o pessoal aquecimentista, lembrando que aqui, nesse aqui, a maior parte das faculdades até fala, mas não se esqueçam, se você pegar vestibulares inteligentes que começam a colocar as duas vertentes, podem colocar, leiam façam a leitura da questão, do enunciado da questão com atenção, tá? Faz o que dá para fazer. Ah, professor, não deu tempo. Faz igual o Nelinho, chuta de 3 dedos, filho, ou igual da Maravilha, né? Me venham com a problemática que eu tenho a solucionática, e gol de cabeça, ó, cabeça no ombro, cabeça no queixo, queixo no ombro, queixo no outro ombro, e batendo de cabeça. Tamo junto, fião, é nóis, que heróis. Terminamos aí nossa quadrilogia, nosso quadrívio de vídeos sobre o aquecimento global.